Hoje a gente vai mergulhar numa história linguística que parece coisa de ficção, mas é totalmente real. A história de uma língua antiga que basicamente renasceu das cinzas para se tornar um idioma moderno e cheio de vida. Vamos falar do incrível renascimento do hebraico. Agora, se prepare para esse paradoxo. Como é possível que uma língua com 3.000 anos de história seja, ao mesmo tempo, uma das mais jovens do mundo? Pois é, parece que não faz sentido, né? Mas é justamente essa contradição que torna essa jornada tão fascinante. Para a gente entender isso, a gente precisa voltar lá no começo, na era de ouro do hebraico clássico, a língua dos profetas. Essa língua ancestral era conhecida como Lashon HaKodesh. Isso quer dizer a língua sagrada. É o idioma original da Torá, da Bíblia hebraica, e para muitos era a língua escolhida para comunicar as mensagens mais importantes para a humanidade. E olha, não estamos falando só de religião, não. A prova mais antiga que a gente tem disso é o calendário de Géser, que é do século X a.C. Isso nos coloca bem na época dos famosos reis Davi e Salomão. Mas então vem a pergunta: como é que uma língua tão viva assim praticamente some do mapa? Bem, depois do exílio na Babilônia, lá por 587 a.C., o aramaico começou a ganhar muito espaço na região. E aí, por volta do ano 200, o hebraico deixou de ser a língua falada nas ruas, nas casas. Foi substituído pelo aramaico. Mas, e aqui está o pulo do gato, o hebraico não morreu de verdade. Ele entrou, digamos assim, num longo estado de hibernação. Ele foi preservado de jeitos bem específicos nas orações e nos textos sagrados. Para a gente ter uma ideia melhor dessa hibernação, uma boa comparação é com o latim. O latim virou uma língua mais acadêmica, usada em textos na igreja. Já o hebraico continuou pulsando de outras formas. Era a língua viva das sinagogas, dos estudos profundos do Talmud e até servia como uma língua franca para comerciantes judeus de diferentes partes do mundo se comunicarem. Agora, um dos maiores desafios para essa sobrevivência toda estava na própria escrita. O hebraico antigo é o que os linguistas chamam de abjad. O que isso quer dizer? Basicamente, é um alfabeto só de consoantes. As vogais, quem lia, tinha que saber pelo contexto. Isso criava um problema gigantesco, né? Imagina só, olhando para essa palavra aqui, só com as consoantes, como é que alguém ia saber o jeito certo de falar depois de séculos, sem ninguém usar a língua no dia a dia? Era um risco enorme de a pronúncia se perder para sempre. A solução para isso foi simplesmente genial. Entre os séculos 7 e 10, um grupo de sábios conhecidos como maçoretas criou os necodotes. São esses pontinhos e tracinhos que você vê aí. Cada um deles indita um som de vogal. Com isso, eles basicamente congelaram a pronúncia correta dos textos sagrados, garantindo que ela não se perdesse no tempo. E essa preservação toda preparou o terreno para a parte mais espetacular da história. Vamos dar um salto no tempo para conhecer o homem com um sonho que todo mundo dizia ser impossível: Eliezer Ben Yehuda. Em 1881, Ben Yehuda foi para a Palestina com uma ideia que era, assim, totalmente radical para a época. Ele não queria só que o hebraico continuasse nos livros sagrados. Ele queria ressuscitar o hebraico como a língua viva, falada, do dia a dia de uma futura nação. E ele não ficou só no sonho, não. Ele tinha um plano bem claro, com 3 passos. Primeiro, criar um comitê da língua hebraica para organizar o trabalho. Segundo, publicar um dicionário gigantesco que ligasse o hebraico antigo com o moderno. E terceiro, a parte mais pessoal e ousada de todas: criar o primeiro falante nativo moderno, o seu próprio filho, Itamar. Claro que não foi fácil. Muita gente torceu o nariz para essa ideia. Várias comunidades religiosas mais tradicionais acharam um absurdo. Para elas, o hebraico era a língua sagrada. Sagrada demais para ser usada para coisas banais, como pedir pão na padaria ou reclamar do tempo. Mas então, como se faz isso na prática? Como se pega uma língua de textos de milhares de anos e a transforma numa língua capaz de falar sobre, sei lá, eletricidade, jornais, política? O processo foi uma verdadeira fusão do antigo com o novo. A base, obviamente, foi o hebraico da Bíblia. A partir daí, a gramática foi simplificada e sistematizada para um uso moderno. A pontuação, como vírgulas e pontos de interrogação, foi adotada de línguas ocidentais. E para as palavras novas, os linguistas fizeram um trabalho de detetive. Procuravam raízes em textos antigos ou pegavam emprestado de outras línguas, principalmente do árabe. O resultado é um idioma que é um verdadeiro caldeirão cultural. O árabe, por exemplo, foi uma fonte enorme de raízes para palavras novas e até de gírias.
O Yiddish, que era falado por judeus na Europa, contribuiu com diminutivos e com a sonoridade. O russo trouxe sufixos. E o inglês, claro, forneceu um monte de termos técnicos e culturais do mundo moderno. E o resultado final de todo esse esforço monumental? Bom, o sonho se tornou uma realidade muito, mas muito vibrante. Hoje em Israel, o hebraico é a língua principal falada por cerca de 6 milhões de judeus israelenses. E o mais interessante, também por quase 2 milhões de árabes israelenses. A língua acabou se tornando uma força de união no país. E o número final é o mais impressionante de todos. No mundo inteiro, mais de 9 milhões de pessoas falam hebraico hoje. Pensa só na jornada, de uma língua que hibernava nos textos antigos para uma comunidade global de falantes. É inacreditável. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que é o ponto-chave dessa história toda. Se uma língua pode, de fato, ser ressuscitada depois de séculos adormecida, o que isso diz pra gente sobre a ideia de extinção cultural? A história do hebraico talvez mostre que, com vontade e dedicação, talvez nada esteja verdadeiramente perdido para sempre.